deveras uma satisfação imensa estar com vocês novamente. Já que nós tivemos aqui no mês de maio e fomos muito felizes, porque encontramos pessoas muito fraternas, muito carinhosas. No olhar a gente percebe um acolhimento e isso preenche a nossa alma. Esses são os valores imortais que ficam para sempre na nossa intimidade. No infinito nunca se perderá. Não é verdade? De forma que eu agradeço imensamente estar aqui com vocês novamente, para nessa noite podermos aprendermos juntos lições que os benfeitores nos trazem para nos permitir cumprir a nossa missão, que é, através do conhecimento da verdade, alcançar a pura e eterna felicidade. Foi pedido para mim me apresentar e, bem, eu sou colaborador da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso há alguns anos, não vou falar muito anos, algumas décadas, e lá já existem vários cargos de responsabilidade, naturalmente, junto com o encargo, porque a gente assumiu o encargo dos cargos também, vindo a atuar em quase todas as diretorias, inclusive sendo vice-presidente várias vezes e presidente da federação. Mas, como disse Emmanuel, que espírita seja o seu nome. Então, eu estou aqui como um espírita, colaborador do Projeto Espiritizar, que é um projeto que veio à luz pela Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, pela orientação de Joana de Ângeles, a mentora que, através de Divaldo Franco, trouxe a tríade qualificar, humanizar para espiritizar. Como nós já apresentamos aqui o projeto da outra oportunidade, nós vamos nos ater a esse trecho que recentemente nosso mentor do projeto Espiritizar, Honório, nos trouxe. Quando se encontra um oásis em meio a um deserto, percebe-se que o oásis não é responsável pela viagem dos andarilhos. Mas ele pode ser muito útil para que os andarilhos encontrem a sua água pura e consigam seguir e prosseguir a viagem até o destino programado. Da mesma maneira, o projeto Espiritizar não vem para concluir nada que o Espiritismo veio para nortear. Porém, ele é um oásis dentro do deserto ressequido dos corações que se afastam das leis divinas e que não compreendem perfeitamente a função do Espírito na Terra. E é esse o caminho que nós estamos nos permitindo ao vir para cá e para outros locais, levando, através das obras do Projeto Espiritizar, a oportunidade de refletir profundamente sobre o Espiritismo, nos permitindo conseguir os benefícios que o Espiritismo nos traz, mas não só no nível do saber, mas que faça sentido também no sentido para que nós possamos vivenciar uma vida mais leve, mais suave, como nos convidou o Mestre amado Jesus. E para iniciar, vamos meditar sobre uma mensagem do Espírito Adália, uma das mentoras do projeto Espiritizar, que se chama O que Queres que Eu Faça? Sentindo no peito a chama que flameja em minha alma, pergunto de mim mesma ao Criador: o que queres que eu faça? Ele me responde: trabalha. O trabalho é a música generosa que de nota em nota vai levando-te à harmonia profunda em ti mesma. Então, depois que aprendo a ouvir e sentir e a tocar nesta sintonia do trabalho as minhas próprias emoções, pergunto novamente: o que queres que eu faça? E ouço: conheça-te. Com o trabalho,
E o autoconhecimento, saberás identificar que em ti mesma todas as conquistas que já anunciam qualidades na alma e também todas as janelas ainda fechadas, mas que merecem ser abertas para a grande luz entrar. Volvo dentro de mim mesma a me conhecer com a força do trabalho e a luz do autoconhecimento. Pergunto novamente: o que queres que eu faça? E ouça a voz: aprimora-te. Trabalhando e autoconhecendo-te, já é possível colocares luz onde ainda se faz sombra e agir conforme a lei do amor. Dedicando-te imensamente a te aprimorares em todos os sentidos, a cada momento, dentro de ti mesma, com carinho, consideração e paz. E agora que minha alma se sente leve e capaz de caminhar com um sorriso sereno na alma, pergunto: o que queres que eu faça? E ele me diz: ama. Ama profundamente, porque já aprendeste a doar de ti mesma. Possuis recursos para doar a toda criatura irmã que de ti se aproximar. Vás nesta jornada sem fim, nesse despertar constante de amar e de te sentir alma do meu amor. Então não mais perguntei: o que queres que eu faça? Pois me observei fazendo. Sobre essa energia desse Espírito que é uma benfeitora da humanidade, nós queremos convidá-los a refletir sobre as diretrizes seguras para desenvolver a autoconsciência. Qual é o que é e qual o objetivo da autoconsciência? Bem, se nós sabemos que temos um corpo, que somos espírito, temos a natureza instintiva, a natureza humana, somos espíritos imortais, por que não nos beneficiamos para ter leveza a cada instante da nossa vida, sem angústias e sem ansiedades? De certo que muitos de nós não queremos pagar o preço para alcançar as condições de um espírito em redenção que encontra no caminho as condições de viver sem as angústias e as incertezas. É preciso refletir, porque a autoconsciência é a consciência de si mesmo. Daí, ser consciente de si mesmo é mais do que saber que eu sou um espírito que vim de algum lugar, vou para outro lugar, que estou aqui temporariamente, transitoriamente, para aprender. É muito mais. É ter consciência dos valores que já desenvolvi, dos valores que ainda vou desenvolver, daquilo que merece cuidado na minha intimidade. Daí nós podemos fazer 4 perguntas. Eu existo? Bom, se eu sinto, se eu penso, se eu tenho emoções, sentimentos, eu existo. Por que existo? É bem simples, porque Deus quis. Ele simplesmente me criou. E é por isso que eu existo. Pela vontade divina. Não tem outro motivo. Podemos buscar qualquer outro motivo. Mas o motivo de eu existir é porque Deus quis. Qual é o sentido de eu existir? Simples também. Para ser feliz. É o sentido da minha existência. Eu existo para ser a presença amorosa de Deus no universo. Ele criou um ser que pensa como ele pensa, de forma relativa pensamos, porque de forma absoluta só o Criador, para manifestar a sua vontade do bem no universo. E para que eu existo?
para ser co-criador, como Jesus já o é. Esse é o nosso destino. Muito bem. Iniciando sobre essa reflexão, vamos avançar para, nessa noite, aprofundar um tema complexo, porque merece todo o cuidado, falar da autoconsciência. Pode ser simples, mas não simplicista. E Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, nos convida. A autoconsciência conduz o indivíduo à compreensão de como deve agir dentro dos códigos sociais, de ética, de interrelacionamento pessoal, estruturando-lhe a estabilidade. Essa conquista se expressa na graciosidade dos movimentos, na conduta jovial e enriquecedora de alegria, no intercâmbio fraternal de considerável rendimento emocional. Vejam, se o rendimento emocional é a graciosidade, a conduta jovial, por que será que ainda não descobrimos a fórmula de ser feliz aqui e agora? É certo que a felicidade nesse planeta é relativa, disseram os benfeitores no Livro dos Espíritos. Mas existe a felicidade relativa. E nós estamos aqui para refletir hoje se já estamos sentindo essa felicidade relativa. Ou seja, se há as provas, as experiências, que são convites divinos para nosso aprimoramento, mas já não são mais pesadas na minha intimidade. Não é uma forma de felicidade? Eu passar por situações, mas não sentir angústia. Ao contrário, sentir amor pelas oportunidades que as experiências me trazem para que eu consiga cumprir a minha missão, conhecendo a verdade, para me aproximar de Deus e alcançar a pura e eterna felicidade. O processo de evolução do ser humano acontece pela prática das leis divinas, presentes em sua consciência. Essa prática ocorre pelo desenvolvimento das virtudes essenciais da vida. Então vamos relembrar, que nós dissemos na última palestra aqui, que Deus colocou as leis na nossa consciência para que nós tivéssemos as balizas para avançar nessa missão de alcançar a pura e eterna felicidade. Pois Ele nos criou sem o saber. Não é verdade? Nos criou simples e ignorantes. E nos deu essa missão, mas não nos deixou solto. As balizas são as leis na nossa consciência. Muito bem. Para alcançar a autoconsciência, o exercício que nós somos convidados a fazer dioturnamente, a cada experiência nova, é aqueles 4 passos que é investigar, compreender, amar e praticar as leis divinas. O espírito que despertou para evoluir, para querer evoluir, que despertou para fazer a vontade de Deus, que a vontade dele é que eu evolua, é da lei de justiça divina, que prescreve que eu tenho o direito de ser feliz. E junto com o direito de ser feliz, eu tenho o dever de ser feliz. Ou seja, é um dever meu decidir evoluir, e para evoluir, investigar, compreender, amar e praticar as leis divinas. Vejamos, eu só pratico aquilo que eu amo. Porque se eu não tenho amor, eu devo naturalmente fugir daquilo que eu não amo. Verdade? Faz sentido? Então, eu só pratico o que eu amo. Eu só amo aquilo que eu compreendo, que tem um significado
tanto no nível do raciocínio, do pensamento, como no nível do que eu sinto, do sentimento. Então eu só vou amar aquilo que eu compreendo. Mas eu só vou compreender aquilo que eu investigo. Por isso, investigar, compreender, amar e praticar. Esse é o grande convite. Se posso deixar aqui um conselho dos benfeitores do Projeto Espiritizar, que eles repetem e nos pedem para repetir em todas as palestras e várias vezes na mesma palestra, é esse: decida evoluir, investigando, compreendendo, amando e praticando as leis divinas. Esse é o caminho para se aproximar de Jesus, que é o caminho da verdade da vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é verdade? Não é esse o convite de Jesus? Então, nós fazendo isso, nós estaremos nos amando. Porque só o ser que se ama consegue amar o outro. Só o ser que se ama consegue amar a Deus. Só o ser que se ama consegue amar o próximo. Porque a rosa só oferece perfume porque ela é perfumada. Se nós quisermos sair por aí distribuindo virtudes, sem as ter conquistado no coração, o faremos de forma maquinal, numa tentativa de fazer uma permuta com Deus, ludibriar suas leis para ter um lugarzinho no céu. Faz sentido, não faz? O ser humano, em sua marcha ascensional de ascensão, é convidado ao despertar da consciência para se entregar a Deus e às leis divinas e a agir em sua intimidade, transformando vícios do ego em virtudes da essência. Nós somos, em essência, a imagem e semelhança de Deus. Porque nós temos em nós os atributos divinos. Não é que Deus tem a nossa imagem e semelhança, é que nós somos imagem e semelhança dos seus atributos. Deus é imaterial e nós temos a imagem e semelhança desse atributo imaterial. Porque nós amamos e o amor não se pega. O amor, então, é imaterial. É uma semente que está na minha intimidade. Deus é eterno, sempre existiu e sempre vai existir. Eu fui criado por Deus e vou sempre existir. Uma imagem e semelhança de um atributo divino. No livro A Presença Amorosa de Deus nas Nossas Vidas, da qual eu fiz a palestra aqui em maio, tem os atributos todos, quase todos, não todos, né? Mas que... e fazendo essa relação com a semente em cada um de nós. Onisciência, onipotência, sempre de forma relativa, porque absoluta e infinita só o Criador. Se nós temos as sementes em nossa intimidade, esse convite de evoluir é o convite de fazer o amparo da semente na terra da vontade e colocar o adubo do autoconhecimento. Pois, sem o amparo da terra e sem o adubo, a semente não vai crescer e gerar perfume. Ou seja, as virtudes estão em latência no ser essencial, como está posto na mensagem. E como ser essencial, eu sou imagem e semelhança do Criador. Mas nós somos criados também com o ego. O ego é o lado sombra. E muitas pessoas que descobrem que tem ego, querem arrancá-lo na marra. É impossível. O ego é parte da nossa caminhada. E fazer a semente germinar é exatamente transmutando o lado sombra para colocando luz. Colocando luz onde é sombra. Luz é onde é sombra. Porque a luz, ela ilumina e a sombra nunca apaga a luz. Por isso que não há retrocesso e evolução no espírito imortal. E entregar-se a Deus e as suas leis é um movimento para que nós possamos caminhar no sentido
de desenvolver as virtudes, transformando os vícios do ego. Na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Na 621A, do Livro dos Espíritos, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara, quis então Deus que lhe fosse lembrar. Nós devemos convidar todo o centro espírita para ser um ambiente que acolhe as pessoas, para despertar nela a vontade de conhecer como ser feliz se iluminando. Eu diria que esse é o papel principal de um centro espírita, porque foi revelado para nós, através do Livro dos Espíritos e das outras obras básicas, como está a lei na nossa consciência. Daí, vocês já devem conhecer a tríade eu, Espírito Imortal, Deus e leis divinas. Como eu não posso mudar Deus, como eu não posso mudar as leis divinas, eu vou fazer um movimento de entrega. Eu me entrego à vontade de Deus, aos seus desígnios, e os desígnios de Deus é muito importante refletir. Ele não nos criou e não nos deu todas as condições, a semente das virtudes em nossa intimidade, as leis da nossa consciência, esse planeta para nos acolher no nosso grau evolutivo. Todas as condições não foi para o nosso deleite, para sentarmos na rede e ficarmos deliciando com aquilo que Ele nos deu. Ele nos deu todas essas condições para que nós pudéssemos fazer brotar a semente das virtudes. Daí, cumprir os desígnios divinos é a maior forma de gratidão que eu posso ter, que é uma gratidão-ação, a ação de ser grato, transformando-me como é a sua vontade. Por isso a entrega a Deus. E as suas leis, que são as balizas para que eu possa avançar. Bem, se eu não posso mudar Deus e as suas leis, então eu vou mudar aonde? No Espírito Imortal. Novamente, o convite é ser um ser centrado em si mesmo. Porque toda vez que eu centro em mim, eu faço uma ação que gera amor no ambiente que eu lido. Quando eu estou centrado fora, nas circunstâncias, quando eu estou centrado nas outras pessoas, em todas as circunstâncias eu fico projetando algo para descobrir como devia ser aquilo, porque eu quero que aquilo seja diferente, como se Deus errasse e todas as experiências que eu passasse não fossem aquelas que exatamente eu preciso para fazer esse caminho de autotransformação. Ser centrado em si mesmo é nas mais comezinhas coisas. Eu estava vindo para cá, dirigindo, não estava sozinho, porque eu acredito que as orações de vocês chegaram até mim. E me lembrei de um e-mail que eu passei com uma pessoa e imediatamente eu pensei, puxa, podia ter escrito de forma diferente. Será que ela vai ficar chateada? E aí me lembrei desse momento que eu estou dizendo agora, de ser centrado em mim. Aí deixei de pensar se ela vai ficar chateada, deixei de pensar no que está fora e pensei, qual foi a minha intenção? Eu escrevi com qual objetivo? E percebi que tudo que eu fiz foi bem feito, foi numa boa intenção. Ou seja, se ela gostar ou não, eu não tenho mais o que fazer, já foi feito e eu, centrado em mim, fiquei feliz, tranquilo. Funcionou, mas diluiu rapidinho. Então eu estou passando para vocês porque funciona. Bom, até digo para vocês, antigamente eu ficava meia hora pensando, mas e aí, se ela não gostar, ela vai responder, eu vou ter de remendar, vou ter não sei o quê. E isso tudo perdeu o valor. Porque é esse o grande convite, é no Espírito Imortal que sou eu. Porque aí se acontecer alguma coisa, eu vou reparar,
Eu vou fazer, mas vou fazer no sentido de que eu estou sempre aprendendo e aproveitando, porque aquela situação foi útil. Não é lavar as mãos e que se dane, né? Que é o ditado que se diz. Não, não é isso. É porque eu vibro uma emoção amorosa e entro numa outra faixa vibratória, outra faixa magnética. E me sinto bem comigo mesmo. Então é esse o convite, entrega e ação. A entrega é um movimento, não é passivo, lavar as mãos. A entrega é um movimento. Para mim entregar a Deus, eu preciso investigar, compreender, amar e praticar as leis divinas. É um movimento, né? Me entregar a isso. É um movimento que, como diz Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro, é um movimento de obediência e resignação. A obediência é a voz da razão e a resignação é a voz do sentimento, do coração. É um ato de inteligência, não é? É uma força ativa, diz Lázaro. Não é uma força passiva. Não é, se é força, já é ativa, né? Aqui é um neoplasma. Muito bem. Esse movimento que eu estou fazendo agora é esse movimento que você está fazendo. Quando você inspira, quando eu inspiro, eu estou fazendo uma ação. Quando eu expiro, estou me entregando. Posso, todos os segundos da minha vida, aproveitar o movimento da respiração, agindo e me entregando. Agindo e me entregando. Aconteceu uma situação, uma doença terminal, um acidente, alguma coisa, ação e entrega à vontade de Deus. Porque esse é o movimento natural do ser humano. E em cada circunstância, sempre centrado em nós mesmos. Muito bem. A essência da autoconsciência nós podemos refletir na parábola do amigo importuno. Está em Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhes disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Então, outro amigo pediu para esse amigo, e lá pedir para aquele outro amigo 3 pães. Se ele, respondendo de dentro, lá de dentro da casa, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para todos dar. Imagine Jesus falando essa parábola. Que vontade de estar lá, né? Às vezes quer estarmos lá, mas não escutamos. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-vos, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mistério. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. E qual o pai entre vós que, se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, nós ainda imperfeitos, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedir. É confortador, não é? Então vamos refletir sobre a essência da autoconsciência. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhes disser: amigo, empresta-me 3 pães,
Nesse versículo temos a representação da ansiedade de consciência, na figura do amigo afoito que chega à meia-noite. A ansiedade de consciência, ela chega sempre assim, à meia-noite da nossa vida. Porque nós trazemos a ansiedade de consciência, já que na consciência estão escritas as leis divinas, e ela grita, dizendo, o tempo está passando, tem muita coisa para reparar, conhecemos exatamente o nosso passado, e aí a ansiedade de consciência que faz uma pressão do tempo na nossa mente, nós o fazemos. Vamos refletir mais ainda sobre a ansiedade de consciência nessa próxima tela. Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Veja que o amigo, ansiedade de consciência, não tem nada para apresentar. Nada de útil. Nem um pedacinho de pão para alimentar. Porque não alimenta. A ansiedade de consciência não alimenta. Neste versículo está a representação da tomada de consciência na figura do amigo que chega até a casa do ser. O ser essencial está dentro da casa. Faz sentido? Dentro da casa está o ser essencial. Recebe o amigo, ansiedade de consciência. Essa água é para mim, amigo? Yes. No momento em que há um despertar para as noções morais da vida. O fato de o espírito não ter trabalhado profundamente as questões morais gera ansiedade de consciência. E a nossa consciência diz, as questões morais, a preguiça moral, levar uma vida materialista, focado nas questões transitórias, sem aproveitar as questões transitórias com foco no imortal, é uma visão materialista, gera ansiedade de consciência. Se ele respondendo de dentro, o ser essencial que está lá dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para os dar. Nesse versículo temos a representação da má vontade espiritual. Não é o que a preguiça moral faz? Má vontade espiritual. Podemos observar que o amigo despertar da consciência é o amigo que desperta através das leis divinas na consciência. Chega pelo caminho na casa do amigo ansiedade de consciência. O amigo ansiedade de consciência corre para a casa do amigo má vontade, porque é o movimento de se forçar a realizar o que deveria ter sido feito no passado. A consciência diz e alerta. Então o amigo despertado da consciência bate na casa do amigo ansiedade de consciência. E ele não tem nada para entregar. Vai lá no ser essencial pedir emprestado. Vamos seguir em frente. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhes-á. Para que haja mudança real, aliando-se à intenção positiva, à direção adequada, são necessárias 3 fases. Pedir, que é o auto-reconhecimento. Quem pede é porque percebe que é necessitado, que é um aprendiz da vida e o aprendiz não é mestre. O aprendiz é ignorante do saber. Então ele reconhece, é o auto-reconhecimento. Buscai, já é o esforço de desenvolver as virtudes pela guia das leis divinas. O esforço, ele é essa vontade acolhendo as sementes e colocando o adubo do alto esforço.
é a busca, não é procura, não é movimentos de ficar tentando iludir a si mesmo. É o autoesforço do ser que reconheceu em si um aprendiz da vida, aprendiz do Mestre, que é Jesus. Por isso é o autoesforço. Eu gostaria de aproveitar do autoesforço para lembrar que o autoesforço não é forçar. Muitas pessoas forçam, pensando que estão se esforçando. E uma forma de saber se eu estou forçando ou não, e não esforçando, é observar na minha intimidade, na minha consciência, se está tendo a pressão do tempo. Se tiver uma pressão para fazer a semente brotar e crescer rapidamente, ou seja, as virtudes já serem frutos, já querer evoluir uma rapidez que não tem a plantação, que não tem o adubo, que não tem todo o esforço para chegar lá, porque existe uma lei que regula isso, que é a lei de evolução, a lei de progresso. Se houver a pressão do tempo, eu estou me forçando. É bem simples. Existe o tempo de estar encarnado. Esse é transitório, é temporal. E o tempo de Deus, que é infinito, que é o tempo que eu, espírito imortal, tenho. Qual que é o tempo que eu tenho? Ele vai acabar? Nunca. Então, o tempo que nós temos é infinito. Ou seja, o tempo nosso para evoluir é infinito. Ou seja, evoluir é começar a evoluir. Buscar o caminho no tempo de Deus. É começar a amar o tempo de Deus. Porque Ele não nos força. Imagine Deus forçando o seu filho a evoluir na marra, numa pressão. Não faz sentido com a bondade divina. É muito danoso forçar brotar a semente da noite para o dia. É muito danoso se forçar. Vem o amigo ansiedade de consciência, vem o amigo preguiça moral, né? Se é que pode chamar de amigo, né? Vem toda uma série de questões que nos faz sentirmos mais angustiados. Aí a pessoa trabalha 20 anos no centro espírita e não entende por que não está ansiosa. Eu já deveria ser uma pessoa serena, né? Poderia ter 10 calos nos pés, os outros pisar que eu não ia sentir nem um pouquinho de raiva. É porque está não esforço, mas forçando a alcançar. Muito bem, é danoso forçar, mas é danoso também perder as oportunidades enquanto encarnado. Ou seja, aquilo que é temporal, transitório, é danoso não aproveitar como instrumento para o que é atemporal, infinito. Confundi a cabeça de vocês? Né? Ó, o que é temporal passa, é transitório. Eu pergunto, o que é temporal? É frágil, meio frágil ou forte? Frágil. E nós damos um significado de fortaleza, de obstáculo e de permanente. Mas ele é frágil porque ele é temporário. Esse nome que eu tenho agora, essa profissão que eu tenho agora, tudo que eu passo agora, daqui 100 anos, 1000 anos, já foi. É temporário. Mas é útil. Então é danoso perder a oportunidade de cada circunstância da minha vida. Porque todas elas são úteis. Qualquer coisinha que aconteceu comigo,
Gratidão, Senhor, porque eu vou buscar na minha consciência quais as leis que estão em ação nessa circunstância, para que eu possa aprender. Sempre centrado em mim. Muito bem. E aí a terceira fase é do batei. Quando a pessoa se auto-reconhece um aprendiz da vida e busca através do auto-esforço colher na seara divina, buscando desenvolver virtudes, ela vai conseguir a autorrealização, que é a terceira fase da parábola de Jesus. Porque aí ela vai sentir os efeitos da causa do autoesforço, quando ela reconheceu ser aprendiz, sendo convidada a avançar para se sentir realizada no caminho da felicidade. Para que haja libertação da ansiedade de consciência, trabalhando-se pela autoconsciência, em que a intenção positiva une-se à direção adequada, somos convidados ao auto-reconhecimento, em que percebemos a necessidade do desenvolvimento das virtudes essenciais do espírito imortal, que serão exercitadas com o auto-esforço e concretizadas na auto-realização. A auto-realização, que é o batei, vem do auto-esforço, que é o buscar, que vem do espírito que se reconhecendo, se percebendo, se auto-reconhecendo necessitado de aprendizado, busca desenvolver as virtudes essenciais que já são semente em nós. E qual pai entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Jesus faz a comparação remetendo ao sentimento de paternidade para demonstrar a presença dos valores nobres, as virtudes da alma, e o quanto as intenções purificadas são fundamentais para levar o ser à felicidade. Por isso, o grande convite é despertar no ser uma vontade de ter um conhecimento claro que lhe desperte a ânsia das ações enobrecedoras para auto-iluminados. É essencial. Pois de vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? O termo maus remete à ideia de mal como sendo a ausência do bem. Porque quem deixa de fazer o bem vai se responsabilizar por todo o mal que há de vir por ele não ter feito o bem. Que significa o bem que não foi ainda trabalhado no coração, mas que já produz algumas expressões do bem maior que vem da fonte do amor de Deus no Espírito imortal. O Espírito imortal, trabalhando no princípio de tudo a sua intenção, mais cedo ou mais tarde saberá dar boas coisas sempre, porque aprenderá a pedir de forma essencial ao Pai. Se eu já tenho as sementes das virtudes, eu já tenho todas as condições, eu já tenho a força, eu já sou vitorioso, porque Deus sempre é vitorioso. Daí eu vou pedir que Deus ilumine a minha consciência, que Deus me ajude a perceber o que está na minha consciência. Isso é a forma essencial de pedir. Ao invés de pedir ajuda de fora, eu vou pedir ajuda de dentro, porque dentro de mim eu já tenho a luz, a energia essencial, que me conecta com quem me criou, o Criador de todas as coisas que nos criou, que é o nosso Pai. Então vamos ver aqui os 3 movimentos para despertar da consciência. Primeiro, a exigência, que é um extremo, a pessoa que exige mais do que
o ser centrado, a negligência e a autoconsciência. A exigência é fruto da ansiedade de consciência, em que o espírito, por ter negligenciado as leis morais da vida, passa-se a exigir a perfeição de forma abrupta, sem passar pelo aperfeiçoamento contínuo, conforme preconiza a lei do progresso. Produz o perfeccionismo e o culpismo. É um amigo afoito e importuno da parábola. Perfeccionismo, a pessoa que tem uma exigência muito grande para que tudo seja perfeitinho, que nada dê errado. Qualquer coisinha na vida dela que não sai certo, igual ela programou, sai de perto. Porque vai sair faísca. Se ela não consegue, aí ela faz o movimento de se sentir culpada. Então veja, todo o movimento da pressão do tempo, que a pressão do tempo é não reconhecer o tempo de Deus, que é infinito, e querer, de uma hora para outra, evoluir, mas de forma abrupta. Como ela não evolui de forma abrupta, vem o sentimento de culpa, porque elas querem ser onipotente, e onipotente só Deus. Para que ter um privilégio de ir contra a lei de progresso, que é paulatino. Veja, se eu compreendo a lei de evolução e o tempo de Deus e percebo que eu vou evoluir de forma paulatina, eu estou aceitando um convite de Jesus, que é de forma leve e suave. Não é? Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. As coisas perdem o peso, porque o peso das coisas é o significado que eu dou. O significado é eu que dou. Alguém me ofende e eu posso me sentir muito ofendido. Quem que deu o significado de ser ofendido? Ou eu posso ter compaixão. Quem deu o significado de compaixão? Eu mesmo. De forma que, quando eu compreendo o tempo de Deus, eu não vou descansar um descanso egóico, de não fazer esforços. Eu vou descansar o descanso que eu vou alcançar pelo alívio que eu vou ter. Porque o descanso já é o batei, que é da autorrealização. Já é uma virtude conquista. Eu já conquistei, não volta mais, ela fica autônoma em mim. Mas para alcançar isso, é necessário buscar, que é o auto-esforço. E só vou buscar quando eu desperto pelo auto-reconhecimento das minhas necessidades como aprendiz da vida, para seguir esse chamado de Jesus. Que é aprender com ele, que ele é o quê? Manso e humilde de coração. Esse é o grande convite, para sermos humildes. Mas não é humilde numa pseudo-humildade, porque na consciência ela diz, se observar, vai pensar assim, sabe, Saulo, aquela hora que você falou aquela frase na palestra tão humilde, você falou para aparecer que você era humilde. Então, eu posso falar uma frase muito humilde, por vaidade, querendo mostrar que eu sou humilde. Eu estou querendo aparecer. Veja como é trabalhoso esse negócio. É trabalhoso. Mas é o preço da joia. Você acha que a joia custa R$1, $1? O preço, o investimento para uma joia caríssima, que é a felicidade, o investimento é muito trabalho. Agora, não fazer nada, o preço... Só que o que você vai pegar é algo que vai enferrujar. Né? É algo que as traças vão corroer. É um tesouro que
será corroído pelas traças. A ferrugem vai corroer, né? E as traças vão comer. E a negligência é o fruto da má vontade espiritual, em que o espírito negligencia as questões morais da vida devido à preguiça e à acomodação. Não querendo cumprir a lei do trabalho, produz o desculpismo. Amigo preguiçoso que permanece na cama apesar da necessidade consciencial de evoluir. São os filhos da má vontade, a inércia simples, a inércia operante, a preguiça, a indolência e a acomodação. A inércia simples todo mundo sabe, é a pessoa que efetivamente não faz nada para evoluir. Ela vive no mundo para satisfazer os sentidos físicos. E trabalha só porque precisa de recursos financeiros. Porque senão ela iria realmente não fazer nada. E a inércia operante é o negligente que, com medo do inferno ou do umbral, né, é a mesma coisa para quem tem uma visão materialista, vai fazer muitas coisas para ficar bem na foto com Deus e achar um lugarzinho bom no céu. Mas ele não está tendo autoconsciência das virtudes. Porque o trabalho no centro espírita, o trabalho no profissional, o trabalho dentro da família, qualquer coisa que eu faça, é instrumento para desenvolver as virtudes do ser essencial. Tudo é relativo e transitório. E tem um valor relativo apenas como instrumento para o meu crescimento. E a autoconsciência surge com o despertar da consciência. Lembra o amigo que chamou o outro ansiedade? O primeiro amigo é o despertar da consciência. Permitindo ao espírito a prática do discernimento, no qual realiza a melhor escolha para si, que é a prática do auto-reconhecimento, do auto-esforço e da auto-realização. Atitudes nas quais ama e pratica as leis divinas, fazendo esforços para desenvolver as virtudes essenciais. Esse é o grande convite da coluna do meio. Nós deixamos esse PowerPoint para vocês aqui, mais dois outros estão aqui de outras duas palestras, tá? Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência, afirma: a consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados, que objetivam o bem do próximo, por consequência, o próprio bem. Ou seja, nós podemos começar a investigar aqui e agora, para compreender, para amar e praticar. E Joana de Ângeles nos alerta que nós podemos começar a fazer esse treinamento agora para alcançar a pura e eterna felicidade mediante exercícios de valores morais elevados. E nossa consciência diz, não precisa ir na tábua, nos livros, buscar as leis, ela está na nossa consciência e ela alerta. Nós sabemos, quando nós fomos numa relação desafiadora, nós escolhemos os valores morais. Nossa consciência nos alerta. E como nós somos aprendizes, nem ir para a rigidez, querendo ser perfeito naquela situação, porque vai ter uma pressão, nem para a negligência. Também o fulano é muito bruto, né? Aí projeta no outro o desculpismo para a própria inércia moral. O esforço para adquirir hábitos saudáveis conduz à conscientização dos deveres e as responsabilidades pertinentes à vida. Adquirir hábitos saudáveis. Esse é o convite que Joana de Ângeles nos faz. E agora, para encerrar, nós trouxemos uma técnica que o nosso Alínio desenvolveu, que chama técnica parda. Alguém já leu em algum livro do projeto Espiritizar a técnica parda? A letra já. A técnica parda são letras que definem P de percepção, A
R, T e A. Nós vamos ver um por um. Cada um significa uma palavra. Percepção. É o primeiro passo no processo de mudança. Pois não podemos mudar algo que não percebemos. É a fase do auto-reconhecimento. É o pedir. Eu só peço se eu me percebo com necessidade, senão não vou pedir. Conhece muita gente aí que não pede nada, né? Acha que já é alguém privilegiado, como se houvesse privilégio no universo. Não há privilégio nem do bem nem do mal. E tem gente que acha que tem o privilégio de ser vítima da vida. Eu atirei pedra na cruz, porque não é possível acontecer isso comigo. É um privilegiado, então. Né? Tem mais dor que os outros porque é privilegiado. É importante estar atento às seguintes questões. A percepção deve ser amorosa, isenta de julgamento de certo ou errado. Ou seja, essa auto-observação ela precisa ser amorosa para alcançar os efeitos necessários. É o auto-amor, é o carinho conosco mesmo. É o ser centrado em si mesmo, que não está julgando se está certo ou errado. Porque o convite de Francisco de Assis na oração dele é onde houver erro que eu leve, não é o acerto, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Toda forma de ignorância traz sofrimento. E a verdade nos liberta. Então, a percepção deve ser muito amorosa, sem julgamentos. Não é que não vai perceber se houve alguma coisa que poderia ser feita de forma diferente, que eu não estou agindo como devia, mas é sem julgamento. Porque o julgamento, a gente já julga, sente culpa, já pune, né? Já condena e pune. Né? Culpado, veredito, culpado, vai sofrer, vai lá para a angústia, vai para debaixo da cama, vai para uma coberta. Não é? Segundo, é necessário perceber a diferença existente entre o eu idealizado e o eu real. Se eu não perceber o eu real, como estou, para me perceber como aprendiz, as necessidades mais preementes, eu vou ficar olhando um eu idealizado. Bom, a letra P é essa. Vamos para a letra A. A aceitação. A partir da percepção, somos convidados a aceitar plena, amorosa e incondicionalmente os movimentos egóicos geradores das nossas limitações. Eu vou aceitar e me acolher como um ser que ainda sou imperfeito. Se eu não aceitar, não dá para avançar na técnica. Porque eu pedi, buscar e bater tem as 3 fases. E daí, a fase da aceitação é extremamente necessária. Porque se eu não me aceito como eu sou, eu sinto eu como uma pessoa inferior. E não existe ninguém inferior. Todos somos filhos de Deus. Qual a importância minha no universo? É toda a importância do mundo, porque eu sou o único. Não sou o único, mas sou único. Então eu tenho toda a importância no universo. E me aceitar ainda como alguém que precisa buscar o autoesforço para alcançar a autorrealização é o primeiro movimento, o primeiro passo. A aceitação é uma virtude proativa que requer um exercício de humildade para reconhecer as nossas limitações. É preciso aceitar que somos pessoas ainda imperfeitas, por isso são necessárias os exercícios de humildade e de compaixão, para aceitar as próprias limitações. Então, é importante, o que eu posso fazer para mudar essa limitação? Nós temos qualidades essenciais, que são os atributos, as virtudes, algumas já começamos a desenvolver e outras a desenvolver, mas todas elas existem em nós. Perceber a limitação que tem é muito útil, porque qualquer limitação ela é útil. Por exemplo, nós falamos da ansiedade. A ansiedade ela é útil para que eu possa fazer a percepção de uma necessidade minha. Ela é o termômetro dizendo que ali há algo
Quando acontece tal situação, eu fico ansioso. Então ali eu posso investigar para saber e perceber, aceitando aquela minha limitação. Daí eu vou poder avançar. Eu aceitei, eu acolhi. Eu me acolho como eu sou, com as minhas limitações. Não me sinto inferior. Porque, veja só, o filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai, que é o que nós estamos buscando fazer, voltar para a casa do pai, esse caminho é o caminho de voltar para a casa do pai, ele falou para o pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ou seja, ele não disse, eu sou inferior. Mas ninguém é inferior. Nós ainda precisamos nos dignificar, que é diferente. O inferior, ele é inferior. E o indigno é porque as suas ações não dignificam o ser filho de Deus. Então a página é P de percepção, A de aceitação e R de reflexão. Nessa fase do processo estaremos respondendo a questão anterior. Somos convidados a refletir plena e conscientemente sobre todas as questões que foram percebidas na fase da percepção. Veja, a reflexão é mais do que perceber e falar, não, então é isso, mas eu preciso refletir. Refletir ligando às leis, qual lei que vai me ajudar em tal circunstância? É a lei do trabalho, é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito como semente, não como prisão, não é olho por olho, dente por dente. É lei de causa e efeito como semente, porque se eu quero um novo efeito, eu planto uma nova causa. Percebe? E é importante essa percepção, porque não há nas leis divinas lei de punição. Existe lei de causa e efeito como a oportunidade da reparação, a oportunidade de expiar o bem de cada circunstância, a expiação. Pia o bem, expia expiar o bem da circunstância, é a oportunidade que eu tenho. E eu vou perceber, fazer uma reflexão, porque fazendo a reflexão é que eu uno o raciocínio e a lógica para o sentimento. Como há uma aceitação, há um acolhimento. Porque depois do acolhimento, o que nós estamos fazendo aqui? Eu aceito, eu acolho, e aí eu experiencio essa nova causa, essas novas plantações que eu estou fazendo na minha intimidade, nos meus movimentos íntimos, nos meus sentimentos. E ao experienciar, eu vou perceber a diferença que está fazendo em mim, na minha vida. Sobre os julgamentos que fazemos, o perfeccionismo, o culpismo, o desculpismo, a preguiça mental que mantemos, etc. Então, é perceber esses auto-julgamentos, os perfeccionismos, é perceber como eu estou. Porque eu não vai ter o auto-engano. A reflexão me ajuda a entender aonde eu estou e me aceitar como estou. Isso é a técnica PAR. Pega um papel, escreve P, A. Tem vários livros para expertizar que tem a técnica PAR. Mas tem também, deixamos aqui o PowerPoint. E o D de decisão. Após a reflexão, somos convidados pela própria consciência a tomar a decisão sobre o que fazer para iniciar os trabalhos de ressignificação dos nossos movimentos egóicos. Ressignificar o movimento egóico é dar um novo significado, tornando aquilo uma outra forma de vivenciar, investigando para compreender, amar e praticar uma nova forma, vivenciar uma nova forma de viver. A ressignificação requer uma decisão firme, no sentido de se realizar todo esforço que for necessário para poder substituir gradativamente o movimento egóico, trabalhado pelo movimento essencial amoroso. Devido ao trabalho que dá para realizar a mudança de hábitos, somos convidados a desenvolver uma vontade firme e decidida no sentido da mudança. O maior ato de alto amor é decidir evoluir paulatinamente em cada circunstância, e a técnica parda nos ajuda a tomar as decisões, porque vem o P de perceber, né? Vem o A, vamos ver aqui, o P de perceber, o A de aceitar e o R de reflexão.
Então, eu vou decidir. Decidir evoluir é o maior gesto de alto amor. E eu só vou evoluir investigando, compreendendo, amando e praticando as leis divinas. E a ação. Decidir só não resolve. Eu vou precisar de investigar, vou precisar de ir em frente. Uma vez tomada a decisão de mudança, torna-se essencial a ação plena e consciente para a substituição gradativa e suave do movimento egóico pelo movimento essencial proativo. Somos essência, e em essência nós podemos, quando queremos, uma vontade firme, forte, sem vacilo, avançar rumo a fazer com que as nossas sementes começem a brotar e a crescer, as virtudes essenciais, de forma paulatina, gradativa, mas suave, porque o peso é o significado que eu dou. Se eu dou o significado de leveza, eu vou aproveitar uma situação dolorosa para crescer e sentir o bem que aquela situação me proporcionou. É quem faz o exercício constante. Tem pessoas que podem passar por muitas situações dolorosas e não aprender nada, não evoluir nada. E nem espia, porque para espiar é preciso dessa aceitação aqui, é preciso do aprendizado, há todo um processo. Nem o espírito que nasce numa condição grave, às vezes como débil mental, se ele for rebelde, ele não aproveita a encarnação dele para espiar, porque a expiação parte de um princípio da minha decisão de evoluir e de aceitar. Aceitar não de uma forma passiva, mas nesse movimento de entrega e ação. A ação da mudança vai passar por 4 fases. Veja só. Parda. Percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. Muito bem. Quando eu vou agir, tem 4 fases da ação. A primeira fase da mudança, a percepção sobre o movimento egóico que se está trabalhando surge após a sua manifestação. É uma fase de conquista-aprendizado, na qual aprende-se com os erros praticados. Ou seja, eu percebo aquela situação que eu estou trabalhando, que eu quero trabalhar, depois que eu já fiz. Ih, foi. Ops. Já foi. A segunda fase da mudança, a percepção começa a surgir durante a manifestação do movimento egóico, possibilitando que o indivíduo possa analisá-lo melhor com o intuito de poder superá-lo e até transmutá-lo. Então está durante. Numa discussão, e estou bravo, estou irritado. Então, percebe durante. É a segunda fase. Aqui, por que é a segunda fase? Porque quando o ser começa a desenvolver a técnica Parda, ele começa a ter a percepção, às vezes depois, e quanto mais ele trabalha aquele movimento, um movimento específico, porque nós precisamos separar e listar todos aqueles que são mais preeminentes, né, mais importantes. Todos os movimentos egóicos nos dão a condição para desenvolver as virtudes. Por exemplo, se eu tenho uma dificuldade de baixa autoestima, eu vou desenvolver a virtude de autoestima. Daí eu preciso o convite é estar percebendo todos os movimentos egóicos de baixa autoestima, onde eu me anulo, aonde se alguém fala comigo eu não deixo de ir no centro, fico uma semana sem ir, um mês, depois volto porque preciso bastante, né? Então é esse movimento de baixa autoestima. Ou de prepotência, se eu tenho um movimento de prepotência. Ao ir trabalhando nesse movimento, com o tempo eu começo a perceber, não só depois, já começo a perceber durante. A terceira fase da mudança, a percepção começa a surgir antes da manifestação do movimento egóico, possibilitando ao indivíduo escolher não praticá-lo, pelo uso adequado do livre-arbítrio. Paulatinamente, ele pensa assim, vou gritar, e fala, nossa, né? Já percebe antes. Porque ele vai ampliando a autopercepção, que é um movimento ligado à autoconsciência de si mesmo. Ele se percebe, ele é observador de si mesmo. Então já percebe antes de praticar.
E a quarta fase, o indivíduo começa a perceber que as manifestações de movimento egóico, ao qual ele está trabalhando, vão se tornando cada vez mais raras, até a completa efetivação da mudança, na qual as suas manifestações já não ocorrem mais, porque se efetivou a transmutação do sentimento egóico em uma virtude essencial. Eu costumo usar um exemplo bem simples, mas ele pode ser útil numa analogia com questões mais complexas da nossa vida. Por exemplo, xingar no trânsito. A pessoa que, se alguém fecha ela e ela fica nervosa, se bate o carro, né? Ela fica nervosa, xinga. Né? Então, a primeira fase da mudança, ela fala, ih, xinguei. Já foi, né? E ela vai trabalhando aqui, trabalhando, aí Deus manda mais outro carro para bater nela, né? Ela fala assim, nossa, estou xingando. E aí na terceira fase, a hora que ela vai xingar, ela fala, ixi, estou com vontade de xingar. E já na quarta fase ela fala assim, antigamente eu xingava. É simples, mas é isso mesmo. No exemplo que eu dei quando eu estava vindo para cá, no primeiro momento eu comecei um movimento de fora de mim. Mas durante, que no caso é a segunda fase, durante o processo eu já centrei em mim, nas minhas atitudes. Então é a segunda fase. Quem sabe daqui uns meses, quando eu voltar aqui, eu já estou na terceira fase. Antes de eu ir projetar no outro, eu falo, opa, vamos pensar em mim, né? Qual foi a minha intenção, qual foi a minha atitude e tal. E quem sabe o ano que vem, né? Na outra vez eu venho, ó, já estou na quarta fase. Né? Esse é o exercício que os benfeitores do projeto Spirit Design nos convidam. A eles, eu acredito aquilo que tocou o coração de vocês. O que faltou, acreditem a mim. Sou um aprendiz também, estou aqui nesse papel de cooperador dos benfeitores do projeto, ainda sem luz própria, mas já consigo carregar o farol deles. Muito obrigado a todos, uma boa noite.